Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha. Vamos estudar o capítulo 7, versículos 15 a 20, que trata dos falsos profetas. Nesses versículos, o Mateus registrou orientações de Jesus a respeito desse tema. Então Jesus começa dizendo assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então aqui tem algumas questões que a gente precisa dar uma paradinha. Primeiro, que Jesus fala para nos acautelarmos. O que quer dizer isso? Tomar cuidado, sermos cuidadosos. E ele fala que existem então falsos profetas. Se Jesus se refere a falsos profetas, quer dizer que existem os verdadeiros profetas. E ele diz que esses falsos profetas, eles vêm vestidos como ovelhas. E a ovelha é o símbolo da doçura, né? É um animalzinho que desperta em nós um sentimento de ternura, de confiança. Ela não nos ameaça. Mas Jesus diz que se eles têm essa aparência de ovelhas, interiormente, no seu íntimo, eles são como lobos devoradores. Ao contrário da ovelha, o lobo é aquele animal feroz. E Jesus ainda dá uma qualificação: devorador. Então ele é destrutivo, ele quer nos destruir, ou pelo menos devorar a nossa esperança, a nossa confiança neles. Agora, vamos pensar então, se Jesus fala em falsos profetas, vamos ver o que caracteriza o verdadeiro profeta. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, nós temos que atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Então, no sentido evangélico, o profeta não é apenas aquele que tem a capacidade de predizer o futuro. A predição não é o mais importante no profeta. E aí no Evangelho nós vamos ter o seguinte, que disse que o profeta é um enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então aqui a gente já tem a função precípua, fundamental do verdadeiro profeta. Ele ele tem como missão instruir os homens. Então, iluminar o pensamento dos homens. Revelar, aí sim, ele pode revelar as coisas que não estão óbvias para os homens, são coisas ocultas. E também os mistérios da vida espiritual. Porque nem todos nós temos, assim, clareza da vida espiritual. Então, o profeta, como um missionário de Deus, ele vem desvelar coisas do mundo espiritual. Então, por aqui, a gente já vê que a função do profeta não é desvelar, não é revelar nada que seja do mundo material. O que é do mundo material compete aos estudiosos da Terra, os cientistas, os pesquisadores. Eles vão estudar e vão então descobrir e desvelar coisas do mundo material. Bom, na continuidade do versículo, no versículo 16, Jesus então vai falar como que nós podemos identificar os verdadeiros profetas. Se eles, na aparência, muitas vezes, eles nos confundem. Eles parecem ovelhas, mas eles são lobos. Como que nós vamos identificar
ou distinguir, melhor dizendo, um do outro. Aí Jesus dá a receita. Por seus frutos os conhecereis. Então aqui, os frutos. O que são os frutos? O fruto é o último produto da árvore. Ela vem da semente pequenininha, ela se enraiza, dali surge uma coisa tênue, que é o tronco. Esse tronco vai se fortalecer naturalmente, vão surgir os galhos, as folhas, as flores e, por último, os frutos. Então, para que nós possamos identificar o verdadeiro profeta, não basta que a gente se encante no primeiro contato. É preciso dar tempo ao tempo para a gente ver a mensagem desse suposto profeta. Então é pelos frutos, é pela sua obra. E isso tem muito a ver com o comportamento desse profeta. Por quê? Se é uma pessoa cujo comportamento não condiz com o que ele fala, né, ele tem um discurso às vezes muito bonito, mas as suas atitudes não são compatíveis com o seu discurso. E esse ensino de Jesus, a gente também pode trazer para o nosso cotidiano. Porque veja quantas vezes a gente se ilude com pessoas que na aparência elas são encantadoras. Elas nos iludem, elas, através da sua palavra, elas nos enredam, elas nos encantam. E aí a gente fica achando que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo. E quantas vezes a gente se dá mal, né, usando o português coloquial, por causa disso. Mas por que isso acontece? Porque a gente não dá tempo ao tempo. Porque para a gente identificar o verdadeiro amigo, a pessoa que realmente nos quer bem, que não vai nos enganar, nós precisamos conviver com essa pessoa um certo tempo. E aí vai observando como é que ela é, qual é o comportamento dela, quais são os seus valores, né, valores morais, como que ela age diante da vida, ela é honesta, ela é verdadeira, ela é maledicente, ela é bondosa, ela é caridosa, ela é generosa ou ela é sovina, é autoritária, é egoísta. Então tudo isso nós só vamos perceber e conhecer com a convivência, ao longo do nosso relacionamento. Mas voltando lá para o versículo, que vai ser ainda o versículo 16, Jesus faz uma questão. Ele diz assim: porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Abrolho e espinheiro é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o que Jesus está falando? A gente vai colher figo de uma planta toda espinhosa? Não. Então, é preciso ter cuidado, é preciso observar de onde que vem aquele fruto, para que a gente possa saber se aquele fruto é um fruto comestível, é um fruto que não vai nos fazer mal. Da mesma forma, a convivência. Aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena nós convivermos, termos uma convivência próxima com aquela pessoa, ou ela pode ser uma pessoa nociva, tóxica para o nosso relacionamento. Como é que vai ser? Aí, distinguindo, a gente não vai tratar mal, mas nós vamos definir se vale a pena ter essa pessoa como um amigo próximo ou ter um relacionamento mais íntimo com essa pessoa. Aí Jesus conclui, ele diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Da mesma forma, a pessoa boa, o comportamento dela, a obra dela é uma obra boa, né? O que ela faz é positivo. Se ela não é uma pessoa boa, lá na frente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos observar o quê? Que o que ela faz deve deixar a gente, no mínimo, atentos para esse comportamento. Bom, aí no Evangelho segundo o Espiritismo ainda,
no capítulo 21, ele diz assim: os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. O verdadeiro profeta, além dele ser, dos seus atos serem sempre voltados para o bem, eles são adivinhados, ou seja, eles não se vangloriam de serem profetas. Eles não ficam se enaltecendo, olha como eu sou bom, olha como eu faço e aconteço. Não. Eles, através dos seus atos, nós vamos observando e vamos admirando essa pessoa pelo seu comportamento. Ao passo, continua no Evangelho, que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Na continuidade, Mateus registra lá no versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Então, novamente, aqui Jesus reforça de que forma nós vamos conhecer o verdadeiro profeta. Então, é interessante, né? Porque Jesus, ele sempre vai utilizar de metáforas. Olha aqui, né? Aqui ele usa a metáfora da árvore, do fruto, da agricultura, que faziam parte, inclusive, essas imagens, do cotidiano daquelas pessoas. Ele fala da uva, né? Que é um fruto importante naquela ocasião, o figo, inclusive tem a passagem da figueira que secou, né? A uva que dá o vinho. Então são imagens que Jesus se utiliza para dar significado maior ao seu ensinamento. E da mesma forma, nós devemos não pegar esses ensinamentos ao pé da letra e pensar assim, bom, Jesus está falando de árvore, de fruto. A que isso corresponde no nosso cotidiano? Ao nosso comportamento. Que tipo de árvore, que tipo de pessoa eu sou? Eu sou uma pessoa que o meu comportamento é um comportamento positivo para as outras pessoas? Ou o meu comportamento é tóxico? O que eu falo corresponde ao que eu sinto, ao que eu penso de verdade? Ou o meu discurso é um discurso que não condiz com o meu comportamento, que não condiz com aquilo que eu estou apregoando? Então, temos muito, né, que aprender com Jesus, com tudo que ele ensinou e deixou para a humanidade como um todo. Gostou desse vídeo? Se gostou, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.